a outra não estava dando certo, Roberto. Mas vamos lá. Bom, gente, vamos começar nossa aula de produção textual, aula de recuperação aqui no 7º ano. E como vocês sabem, obviamente, a gente vai manter o gênero textual que nós estávamos trabalhando, tá bem? O gênero que nós estávamos trabalhando era o conto, e não vai poder ser diferente. Claro que nós iremos ver o conto. Na nossa prova, nós vimos alguns detalhes interessantes. Por que eu não estou aparecendo aqui? Peraí. Na nossa prova, o tema foi exposição nas redes sociais. Disso, nós podemos tirar vários ramos para fazer uma história interessante. Já que nesse caso aqui estamos falando da criação de uma história. Nós estamos falando de um texto argumentativo, né? O conto entra dentro dos textos narrativos, tá certo? Estamos falando de um texto essencialmente narrativo. E sobre a estrutura e característica desse tipo textual, né? A gente já viu um pouquinho. Vamos ver mais uma vez aqui do que é que se trata. O conto é um dos gêneros narrativos, como eu já falei para vocês, mais comuns dentro da nossa literatura brasileira, né? Só pegar esse aqui. Dentre os vários contistas, podemos destacar Álvares de Azevedo, Machado de Assis, Mário de Andrade, José de Alencar, destacar vários. Em virtude dessa importância desse gênero textual, ele é um dos mais estudados nas universidades, nos vestibulares. Alguns institutos solicitam que os seus estudantes, que os seus candidatos produzam textos dentro desse tipo textual. A estrutura, eu falei para vocês que, antes de mais nada, é o seguinte: estamos falando de uma narrativa curta. Quando eu digo que é uma narrativa curta, pessoal, a gente entende que daí para frente, tudo tende a ser curto. Tudo o quê, professor? Tudo. Número de personagens, o número de cenários, o próprio tempo da história vai ser pouco, né? O recorte temporal, no caso, vai ser reduzido, porque estamos falando de uma história curta. Vou trocar aqui esse ponto. Nesse sentido, você já sabe, exposição às redes sociais, como foi o nosso último tema, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar só um personagem, talvez uma menina e o pai dela, talvez o caso onde o pai seja um pouco desatento ao que a sua filha faz nas redes sociais e ela talvez tenha algum problema em decorrência disso, entende? Esse problema pode envolver até alguma questão criminal, alguma coisa assim. Não é tão difícil de ser trabalhado. E, claro, podemos falar também de outros aspectos, né? Claro que não vai ser, de novo, exposição nas redes sociais, mas eu estou só dando exemplos. Outro exemplo poderia ser aqui a baixa autoestima de alguns jovens frente a tudo que é perfeito nas redes sociais. A gente sabe que lá no Instagram tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A gente só posta coisas boas, né? Só posta o sucesso, só posta o que deu certo. Ninguém posta lá os boletos que tem para pagar. Ninguém posta lá as brigas com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa. Lá só tem coisa boa, coisa bonita, só tem gente linda, com corpos bem trabalhados, com carro,
gente que viaja, gente que isso, mas não mostra as pessoas trabalhando, não mostra as pessoas ralando para conseguir aquilo. E a gente, pessoas, né, se depara com esse tipo de conteúdo e percebe, nossa, minha vida deve ser uma porcaria, porque a vida dessa pessoa aqui é perfeita. Eu queria fazer isso o dia todo, ficar na internet, viajar, comer comida, esse tipo de comida, ter esse tipo de corpo, ter esse carro, ter essa casa, ter essa moto, mas não é bem assim. A vida daquela pessoa não se resume àquilo que aparece na rede social. Daí você pode fazer um conto, por exemplo, sobre depressão, ou então um conto onde mostre a vida ruim de alguém que aparentemente tem uma vida boa nas redes sociais, né? E aqui no Ceará a gente até chamaria de o famoso pobre besta. Aquela pessoa que recebe uma quantia comum, como qualquer outra pessoa salariada, mas que é da onde ricão, que tem muita gente assim. Claro que eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou apenas dando exemplos de enredos que poderiam ser interessantes na história cujo tema nós trabalhamos anteriormente, tá certo? Bom, falamos do conflito, né, do enredo. Agora falamos também dos personagens, né, poucos personagens. E os cenários, gente? Cenário, já falei, no conto é pouco. Se você trabalha um conto em um só cenário, diminui seus pontos? Não, tá ótimo. Um só cenário tá maravilhoso. Para que esse monte de cenário não conta? Não é nem um romance. Romance é que a gente tem vários dias trabalhados, né? O conto, gente, ele pode ser trabalhado em uma hora. Uma hora de história ali, ó, acabou. Tem até os microcontos, como eu falei para vocês. Eu dei um exemplo semana passada, eu vou dar outro exemplo hoje, né? Semana passada eu falei, vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Aqui a gente tem tudo, né? Nesse caso a gente tem, olha, há uma narrativa com conflito único, né? O conflito, né, em seu clímax, é a venda de sapatinhos do bebê que não foram usados, né? E isso dá a entender que as personagens envolvidas nessa história perderam um filho. Ora, se eu estou vendendo sapatinhos de bebê que nunca foram usados, essa criança com certeza não está viva, né? A menos que você vá abrir várias hipóteses. Tipo o quê, professor? Aí se a história se passar lá no ano de 1780, um exemplo, né? Não tinha como saber se era menino ou menina. E a mãe mandou fazer sapatos para meninos e para meninas. E a criança dela nasceu menina, pronto. E ela tinha lá os sapatos do bebê que nunca foram usados. E ela quer vender esses sapatos. A filha dela está viva, ela só quer vender sapatos por conta da conveniência. Ela não precisa daqueles sapatos masculinos, já que ela deu à luz uma criança do sexo feminino. Mas aí, se você for abrir todas as hipóteses, você não vai escrever nada. Onde nós estávamos? Segundo exemplo que eu vou dar hoje, né? Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Microconto, olha. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Nesse segundo exemplo aqui, o clímax está nessa ação da personagem gaiola que sai em busca de um pássaro prisioneiro. Isso aqui nos sugere até mesmo, por conta de a gaiola ser um objeto inanimado, estar personificado, poderíamos até mesmo estar tratando de um apólogo, que é aquele gênero textual onde os objetos inanimados têm vida, têm consciência, né? Por exemplo, uma tesoura como essa pode ser personagem de um apólogo. Um lápis pode ser o personagem de um apólogo. Você nota traços dessa literatura? Deixa-me ver aqui. Aquela história que foi trabalhada na Disney, The Beauty and the Beast, como é isso em português?
Diz a Bela e a Fera. Exatamente, a Bela e a Fera. A Bela e a Fera tem umas cenas, né, que os objetos da casa falam, a chaleira, a xícara, o armário, se eu não me engano, né, eu assisti isso quando eu era criança, embora não faça tanto tempo assim. Mas você nota esses traços de um apólogo naquela obra. Assim como você também nota nesse microponto aqui, certo? Só lembrando, a estrutura, né, envolve elementos também. Um conto tem elementos. Uma fábula tem elementos, uma poesia tem elementos. O texto narrativo, ou melhor, o texto dissertativo argumentativo tem elementos. Todo gênero textual tem elementos. Quais são os elementos dessa estrutura de tipologia narrativa? Né? São personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Vou repetir para você anotar. Personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Captou? Personagens, a gente sabe o que é, né, gente? Na história, quem são os personagens? São os elementos principais da história. Por quê? É neles que o texto... como que eu posso explicar para vocês? Assim, quero explicar de uma maneira diferente. Claro que eu sei a maneira tradicional de explicar. As ações do texto são passadas sobre os personagens ou os personagens são passados sobre as ações. A ação de um texto age sobre o personagem ou o personagem age sobre essas ações, né, sobre esses fatos. Nesse sentido, os personagens são aqueles elementos que executam as ações ou sofrem as ações, certo? Resumindo, é isso. O personagem pode ser, como eu já falei para vocês, o que vocês quiserem. Nesse caso aqui, iremos trabalhar seres humanos, tá? Mas os personagens podem ser qualquer coisa no conto. Guardem essa frase para vocês. Tudo no planeta Terra e na nossa consciência, e em todo o universo, é passível de literatura. Eu posso escrever sobre qualquer coisa. Eu posso escrever sobre a cor desse copo aqui. Deixa eu só virar aqui para mostrar a marca. Sobre a cor desse copo, sobre a temperatura de hoje, sobre o aroma daquela mata ali que entra pela janela, sobre o céu noturno, sobre a galáxia de Andrômeda, sobre a estrela Rigel de Orion. Posso escrever sobre qualquer coisa. A literatura é fantástica por causa disso. Tudo que você imaginar está passível à literatura. É possível escrever sobre isso aí que você está pensando nesse exato momento, inclusive sobre a minha explicação. E é possível escrever sobre o seu pensamento em relação à minha explicação, certo? O conto é um dos temas mais fantásticos que existem. Eu vou até tomar um café aqui, porque eu fiquei emocionado com essa explicação. Cafézinho está diferente. Ah, que maravilha. Continuando. Narrador, eu já falei para vocês também. Narrador é aquele camarada que pode ser narrador em primeira pessoa, narrador omnisciente, narrador observador. Temos vários tipos de narrador. Narrador em primeira pessoa, explicando, né, cada um deles, é o mais famosinho narrador personagem, né? Porque ele narra a história da qual ele participa. Ele não apenas observa, ele está ali contando para você. Como é que eu identifico que o narrador aqui tá em primeira pessoa, tio? Olha, quando você está falando de uma coisa que você viveu, sozinho ou com mais alguém, como é que você diz? Eu fui, eu estava lá, olha, primeira pessoa do singular. Ou então, nós fomos, nós estávamos lá. Olha, primeira pessoa do plural. Os verbos e os pronomes estão flexionados aonde? Primeira pessoa?
Narrador personagem, meu querido. Não tenha medo, tá? Claro que eu estou falando das partes narradas, não dos diálogos entre personagens. Não estou falando dos fluxos de consciência. Estou falando da narração, tá bem? É o narrador em primeira pessoa, portanto, é o personagem da história, resumindo, né? Ele participa dos acontecimentos que foram interessantes, o autor colocá-lo lá. Na sequência, né, a gente tem o narrador observador. O narrador observador ele é a mesma coisa que você, leitor. Sim, ele não participa da história. A diferença é que ele chegou na história antes de você. É meio que ele chegou lá para te contar algo, né? O narrador observador é o seguinte: ele não apresenta juízo de valor, ele só fala sobre o que ele está vendo. Ele não conhece passado também, tá certo? Não conhece o presente, não conhece o futuro dos personagens. Ele apenas executa não, perdoe. Ele apenas conta a história para você, tá bem? Continuando. Narrador onisciente. Antes de mais nada, vamos tratar do estado de onisciência. O que é o estado de onisciência? O estado de onisciência é saber tudo, saber qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Isso que é a onisciência, certo? Então, sobre o que é esse tudo que o narrador bonitão aqui, onisciente, sabe? Ele sabe exatamente tudo da história. O narrador onisciente, ele pode falar sobre o que aconteceu, porque ele sabe o que aconteceu no passado. Ele pode dar algum prognóstico, alguma previsão, vamos dizer assim, do que está para acontecer. E ele tem um fluxo de saber exatamente o que cada personagem está pensando, está imaginando. Ele sabe, por exemplo, a meticulosidade das ações dos personagens e dos seus pensamentos com uma minúcia bem precisa. Ele conhece o passado, o futuro, conhece os pensamentos, conhece sentimentos, conhece tudo. É um cara. E aí você também tem um narrador intruso, né? Saindo ali do clássico narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. A gente tem outros tipos de narrador, né? Como, por exemplo, a gente tem o narrador intruso. O narrador intruso é o seguinte, você está lendo e ele dá um juízo de valor. Ele vai falar mal de um personagem, vai falar bem, ele fala o que ele quiser. O narrador intruso, ele dá juízo de valor. E, claro, ele é onisciente também, tá? Narrador onisciente e intruso. Ele recebe esse nome porque ele narra e critica os personagens. Ele vai inserindo juízo de valor. Ele é livre para se posicionar sobre os fatos no texto. E meio que você não pode fazer nada, né? Quem colocou ele ali foi o autor. E também tem o narrador onisciente neutro, né? Que é diferente do intruso. Ele não insere suas próprias observações. O que é que ele acha daquela personagem? Aquela mulher não presta, fica falando mal da mãe dela. Ele não faz isso. Quem faz isso é o narrador intruso. Tá bem? E já o múltiplo é um narrador com várias visões sobre os fatos. E ele acaba que influencia o leitor a ter uma posição sobre o texto. Ele é um narrador seletivo, onde prevalece o discurso indireto livre. Vou dar um exemplo aqui para vocês, abre aspas.
Eu vou ler uma parte do texto, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Só prestem atenção, tá? Se você nunca ouviu falar nesse escritor, nesse livro, só preste atenção aqui. Realmente, para eles era bem pequeno, mas afirmavam que era grande. E marchavam meio confiados, meio inquietos. Olharam os meninos que olhavam os montes distantes, onde havia seres misteriosos. Em que estariam pensando? Zumbiu sim a Vitória. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou com objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. Mas Sinhá renovou a pergunta, e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão. Agora, desejava saber o que iriam fazer os filhos quando crescessem. Então, note que ele meio que vai te dando a posição sobre os meninos e sobre a Sinhá. Ele vai te guiando a ter um posicionamento sobre Sinhá Vitória. Vou dar um exemplo de narrador intruso aqui também, tá? Eu vou ler um texto de Machado de Assis, Quincas Borba. Abre aspas. Mas já são muitas ideias. São ideias demais. Em todo caso, são ideias de cachorro. Poeira de ideias. Menos ainda que poeira, explicar o leitor. Mas a verdade é que este olho que se abre de quando em quando para fixar o espaço, tão expressivamente, parece traduzir alguma coisa que brilha lá para dentro, lá muito ao fundo de outra coisa, que não sei como diga, para me exprimir uma parte canina, que não é a cauda nem as orelhas. Pobre língua humana. Ah, peraí, meu mouse está com problema. Afinal, adormece. Então as margens da vida brincam nele em sonho, vagas, recentes, farrapo daqui, remédio dali. Quando acorda, esquece o mal, tem em si uma expressão, não digo que seja melancólica, para não agravar o leitor. Olha só como ele vai se metendo, né? Diz-se de uma paisagem que é melancólica, mas não se diz igual coisa de um cão. Ou seja, ele vai dando aqui o entendimento dele do que é melancolia, né? Melancolia é uma paisagem ao entardecer, né? Ao cair da noite, aliás. Não, um cachorro. Você já viu algum cachorro melancólico? Essa é a posição do narrador, tá? A razão não pode ser outra, senão que a melancolia da paisagem está em nós mesmos, enquanto que atribuí-la ao cão é deixá-la fora de nós. Seja o que for, é alguma coisa errada, e não a alegria de Jacob. Mas venha um assobio do cozinheiro ou um gesto do senhor, e lá vai tudo embora. Os olhos brilham, o prazer arregaça-lhe o focinho, e as pernas voam e parecem asas. Então, olha, aqui ele vai meio que desfazendo o pensamento dele anterior, né? Porque ele fala da não melancolia do cão, mas que basta, olha, um assobio do cozinheiro, um gesto do senhor, como aquele, ó, estalar de dedos, aquele vem aqui com um cachorro, e os olhos do cão brilham, olha só, um prazer arregaça o focinho de sentir o cheiro do seu dono, e ele sai correndo, parece que vai voar. Então, olha só como o narrador vai dando aqui seu juízo de valor sobre as coisas, né? Esse narrador intruso sabe de tudo que está acontecendo na história, do que vai acontecer, do que aconteceu com esses pensamentos e sentimentos das personagens, e ainda insere a sua crítica, seu juízo de valor. Como é interessante trabalhar com esse narrador, né? Você pode, por exemplo, fazer o seguinte, já que é uma narrativa, não vai tecnicamente ter a voz, o eu. Peraí, deixa eu só afastar isso aqui.
Não vai ter o eu poético, vamos dizer assim. O eu lírico pode ser a sua ideia de eu poético, ou seja, a sua ideia de autor ali dentro do narrador. Você pode ser o narrador intruso. Assim fica mais fácil de escrever algo como, por exemplo, como eu posso dizer? Escrever sobre aquilo que você realmente acredita. Mas como assim, professor? Todo autor escreve sobre aquilo que ele realmente acredita. Não. Principalmente, podemos falar da Idade Média, podemos falar das primeiras, aliás, da primeira e da segunda geração do romantismo, onde, aqui no Brasil, por exemplo, alguns autores, homens, escreviam na voz feminina, como se fosse uma mulher com saudade de seu amado. E olha, claro que não era a expressão daquele homem. Era nada mais do que um eu lírico que não estava em harmonia com o eu poético. E por que, que ele escreveu isso, se ele é homem? Por que, que ele escreveu sobre uma mulher ansiando o seu amado? Ele queria vender, ele queria escrever, uma série de fatores. Claro que eu não vejo problema em um homem escrever como se fosse uma mulher. Claro que não. Isso não afeta em nada, seja lá o que for que você entenda como moral ou masculinidade. Não afeta em nada mesmo. Mas apenas para o que vocês vejam que em muitas vezes da história, a pessoa não necessariamente escreveu aquilo que ela acreditava sobre, seja lá o que fosse, certo? Eu poderia, por exemplo, dar outro destaque, como, por exemplo, algumas visões sobre a morte que alguns autores tinham. E não necessariamente eles queriam se matar, como os seus textos, como os seus textos sugeriam que o protagonista da história ansiava pela morte. O autor podia, não quero morrer não, quero ficar vivo, quero viver uns 100 anos. Só estou escrevendo isso aqui para vender, porque eu preciso, tá? Muitos autores escreviam sobre coisas que não necessariamente condiziam com a sua opinião. Talvez condizia mais com a opinião popular ou de algum público mais específico, né? Que a gente vai chamar aqui de público-alvo. Para quem já viu as aulas de produção textual também, só que de texto publicitário, sabe do que é que eu estou falando, né? A gente tem um público-alvo e a gente tem uma margem ali que pode ser atingida também, certo? Então, continuando, você pode fazer uso de um narrador onisciente intruso para que você seja esse narrador intruso, dando a sua opinião ali, seja críticas, bem amarga, bem ácida, ou uma opinião positiva sobre o assunto, fazendo o seu julgamento de valor sobre aquele tema. É interessante? Nossa, é interessante demais. Muito interessante mesmo. Os narradores. Ah, sim, o tempo. Lembrando que o tempo, né, a gente pode estar falando de duas coisas. E duas coisas, professor. Podemos estar falando do tempo, duração da história, ou do tempo, época em que a história ocorre. Ocorre em 64, 1500, ocorre em 95. Onde é que ocorre essa história? Podemos estar falando disso quando nos referimos ao tempo. Ou podemos estar falando da duração, uma noite, uma hora, um dia, até porque estamos falando de um ponto que a gente sabe que é curto. Como, por exemplo, os belíssimos contos da literatura inglesa, tem em língua portuguesa, tá? Traduzido, de Catherine Mansfield, o conto Bliss, é maravilhoso, fantástico. Acontece em um único dia. É lindo de ler aquele conto. Fantástico. E, se eu não me engano, tem pouquíssimas páginas e a fonte ainda é desse tamanho. Claro que você pode escrever um conto bem menor, que é o que vai ser solicitado por você. E, obviamente, você vai ter 30 linhas. Por isso que eu falei, é um gênero muito gostoso de se trabalhar, porque é uma narrativa curta. Aí, olha, tem poucos personagens, tempo reduzido, poucos cenários, gira em torno de um único conflito dentro daquele enredo. Pronto, meu querido. Sabendo da estrutura do conto, o tema é o de menos. Ah, professor, é uma receita de bolo.
É isso que você tem que pensar. Conto é uma receita de bolo. O sabor não vai ter tanta diferença assim, né? Vai ter uma estrutura básica, que é leite, ovos, farinha de trigo, né? Você fazer bolo. Então, talvez eu erre algum ingrediente aqui. Tem aqueles ingredientes básicos, vamos dizer assim, e tem os outros temperinhos que alteram a forma do bolo, né? O sabor do bolo, é claro. Tem bolo de chocolate, de milho, de morango, de batata, de cenoura. Tem bolo de todo jeito, né? Tem conto de fadas, conto de suspense, conto policial, conto social, conto psicológico, conto de terror, mas tem uma estrutura básica. A estrutura do conto é que vocês estão vendo e já viram na aula passada. Sobre a espacialidade, né? O espaço, em linhas gerais, estamos falando de cenário, né? E os cenários são os locais onde os personagens, que foram os primeiros que a gente falou, cenários são os espaços onde os personagens executam as ações ou sofrem as ações, tá bem? E isso compõe o enredo, tá bem? E o que é o enredo mesmo? Hein? O enredo é definido da seguinte forma: uma sequência de ações compõe a história. O enredo é o que traz o movimento para o gênero narrativo. E dentro desse enredo, a gente vai ter um conflito. Como é um conto, né? O conflito é único. A gente define como conflito a situação problema, vivenciada pelos personagens. Por exemplo, a situação problema do nosso texto anterior era o próprio tema, né? Exposição às redes sociais. Exposição nas redes sociais, aliás. Esse era o nosso tema. E também era o nosso conflito, né? Nossa situação problema. Lembrando que vai ser um conflito único, tá? Bom, gente, realmente essa aqui é a nossa última aula de recuperação, pelo que eu estou vendo aqui. Para você que está vendo essa aula aqui no YouTube, olha, se você tiver com alguma dúvida, me chame também, pode conversar. Não tenha vergonha, não tenha receio de chamar o professor para tirar alguma dúvida, para fazer qualquer pergunta. Sinta-se à vontade, tá bem? A gente está encerrando aqui a nossa aula. O ponto realmente é isso aqui mesmo, tá? Até terminamos alguns minutos antes, porque não tem tanta coisa assim para se falar. O que preenche essa estrutura é o conteúdo. E o conteúdo é o tema, meu querido. Eu posso fazer um conto sobre qualquer coisa, como eu falei para vocês. Um conto, sei lá, um conto estelar sobre outra galáxia. Ou um conto sobre as bactérias que estão em nosso corpo. Eu posso fazer um conto sobre tudo. A estrutura básica é que se mantém, tá bem? Bom, nesse caso eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Até mais.